jornalismo esportivo, assim como outras áreas, são especialidades que a gente chama do jornalismo, assim como a gente tem assessoria de imprensa, jornalismo econômico, jornalismo político. E o jornalismo esportivo, a gente tem, às vezes, até uma pequena má compreensão do que é o jornalismo esportivo, em virtude da nossa relação com o esporte aqui no Brasil, muitas vezes ser segmentada apenas pensando no futebol. As pessoas acham que só tem futebol para ser falado. Infelizmente, não deixa de ser uma realidade. Você pega qualquer meio de comunicação que trata de esporte, o tempo destinado a falar de futebol é muito maior do que para as outras modalidades. Tanto é que, por exemplo, em 2016 nós tivemos a oportunidade de sediar as Olimpíadas. Uma pesquisa que foi feita pela revista Imprensa com outros órgãos de pesquisa, a modalidade mais falada em todos os meios de comunicação que iam cobrir as Olimpíadas e das pessoas também era o futebol. E o futebol, digamos assim, para a Olimpíada é o menos interessante, vamos imaginar assim, porque esse destaque é muito mais dado para quando tem Copa do Mundo, né? Enfim. Então o jornalismo esportivo é muito maior do que o futebol e muito mais interessante e importante do que se possa imaginar, porque ele acaba envolvendo outras áreas. Por exemplo, infelizmente a gente envolveu atualmente, né, nos últimos tempos, até áreas complicadas que você nunca imaginou que ia passar pela jornalismo esportivo, como polícia, né, como aconteceu com as descobertas de casos de corrupção, né, da FIFA, por exemplo, ainda falando, né, de futebol. Então, casos de polícia, casos jurídicos, a gente teve todo esse questionamento do doping, né? Então, assim, que é uma realidade no esporte. Então, esse profissional, esse jornalista que gosta muito de esporte, ele precisa saber primeiro, ele pode até vir a trabalhar com o esporte dos sonhos dele, que pode ser o futebol ou não, mas o conhecimento que ele precisa agregar e ter este repertório é muito maior do que a compreensão só das quatro linhas. Ele não é um boleiro, ele não vai ser um comentarista boleiro apaixonado por aquela determinada modalidade, aquele determinado esporte. Ele é um profissional que precisa ter conhecimento desde regra, passando por todo esse universo que abrange o esporte e, por consequência, o jornalismo esportivo. Eu acredito que a primeira dica para o jornalista que quer seguir, né, a área esportiva é primeiro se despir, né, desses preconceitos com outras modalidades. Elas podem até não ser tão atrativas pessoalmente para este profissional, mas ele precisa minimamente conhecer, porque você tem que estar preparado para vários tipos de cobertura esportiva, que vai desde, né, uma Olimpíada, que quero crer que é o auge, né, para um jornalista esportivo, uma Copa do Mundo, acompanhar uma Fórmula 1, até mesmo um campeonato regional, um campeonato local, e são profissionais, né? Você está trabalhando com atletas, com pessoas que estão se dedicando àquilo, então você tem que ter esse cuidado especial, e aí você tem que conhecer. Então, aliás, a dica fundamental para qualquer profissão e essencialmente para o jornalista, leitura, conhecimento, repertório, saber do que está falando, cuidar da questão opinativa, né, se sobrepor a uma análise com dados, né, objetivos, principalmente porque você está trabalhando com uma questão que vai além, né, da tática, que vai além da estratégia, você está trabalhando com emoção, né, com outros quesitos tão caros e tão importantes quando a gente pensa em esporte, porque você está trabalhando com educação, com cidadania, né, com todos os outros destinos que são dados, né, ao esporte. Então, esse profissional tem que ter muito conhecimento desta área. E, evidentemente, quando ele já começa a sentir, até mesmo durante a formação, que ele quer ir por este caminho, a dica é sempre a mesma. Acompanhe, assista, né, vá aos locais se tiver esta oportunidade, mas fundamentalmente leitura e conhecimento. O profissional que está trabalhando com jornalismo esportivo, quero crer, algumas outras áreas também têm esse envolvimento, né, por exemplo, jornalismo político, né, você precisa de uma isenção muitas vezes, que foge até as suas ideologias, o seu modo de agir. Isso também acontece, né, com
o jornalismo esportivo? Às vezes fica difícil, né? Às vezes até mesmo se a gente pensar quando tem a nossa seleção ou atletas brasileiros envolvidos, a gente pode pecar por um desequilíbrio até ufanista demais e precisa dosar, né, este equilíbrio. Eu penso sempre que trabalhar com uma metodologia, digamos assim, com um pouquinho mais de objetividade, com dados, né, com estatísticas, com conhecimento, faz com que você, em determinados momentos, tenha essa condição deste equilíbrio, né, de colocar a sua paixão particular, né, numa caixinha ali, enquanto você está trabalhando. Eu não acho que você não tem que ter, né, porque eu acho que isso até motiva esse profissional. Dificilmente, né, um jornalista vai para a área esportiva se ele não é um esporte, se ele não tem, né, pensando em futebol, um time que ele tem um apreço, um carinho, né? No Brasil, principalmente, isso é muito, muito comum. Mas é necessário promover este equilíbrio, porque você está trabalhando com uma população muito grande e esta população ela não é movida de conhecimento, de dados, de estatística. Ela é movida por pura emoção, né? E principalmente no Brasil, a gente sabe de muitos estudos que tem do quanto essas pessoas colocam, né, no esporte, nos jogos, de maneira geral, tantas aflições suas, né, particulares. Né? E como já disseram antigamente, não sei se isso ainda é possível de utilizar, mas aquela questão, o futebol é o ópio do povo, eu acho até forte demais pensar, mas muitas das nossas aflições, às vezes a gente coloca nisso, né, num jogo de futebol, numa partida de vôlei, como se fosse um momento ali de fruição, né, de todas as suas angústias. E o profissional do jornalismo tem que ter consciência disso, que ele está falando para esse tipo de pessoa que está com várias outras perspectivas enquanto acompanha aquele jogo, aquela partida, enfim. Então é complicado e também complicado porque hoje em dia o esporte não é só mais o esporte é um negócio. Então aí você tem que ter um conhecimento maior ainda de discernimento e de acompanhamento desse negócio chamado esporte, das questões de marketing, das questões da mídia. Então, é muito conhecimento que precisa agregar. Por isso que eu sempre falo, não é só a questão de saber regra. Regra é super importante também para não falar bobagem, né, durante suas reportagens. Mas você tem que estar muito ligado e muito plugado em tudo que hoje em dia envolve o esporte, o jornalismo esportivo de maneira geral.